Bom dia a todos. Essa reunião clínica da disciplina de nefrologia da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, da Fundação Oswaldo Ramos, aqui do Hospital do Rim. E nós fizemos uma sequência de semanas que nós começamos a discutir a abordagem de doença renal, nefrite em especial. E hoje nós temos a honra de convidar o professor Edgar Torres, ele é professor adjunto da disciplina de reumatologia aqui da Unifesp, junto com a doutora Emília, e ele é preceptor da enfermaria, preceptor do serviço de interconsulta em reumatologia do ambulatório de lúpus, do lúpus eritematoso sistêmico do Hospital São Paulo, que você faz dedicação exclusiva lá no Hospital São Paulo. Ele é graduado em 2003 na Universidade Federal do Maranhão, fez residência médica no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, né? Fez residência em reumatologia pela Unifesp, doutorado pela Unifesp também. É uma pessoa extremamente dedicada aqui à reumatologia na Escola Paulista de Medicina, junto com a doutora Emília e toda a equipe de lá. Ele vai falar sobre opções terapêuticas e perspectivas para a nefrite lúpica. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pela cordialidade aí, por essa discussão que nós tivemos antes. Essa discussão não fica junto, mas o que nós ficamos discutindo aqui é da história do corticoide. Nós discutimos bastante sobre o corticoide, aprendemos a utilizar o corticoide, e hoje ele não tem aquele mesmo peso, mas tem um benefício ainda muito grande. Obrigado, professor. Talvez seja assim, né? A gente tem que ter o corticoide como mamante aí por algum tempo ainda também, né, professor? Eu acho que não tem como ser diferente, né? Mas é que nem eu costumo falar, eu agradeço muito ao professor Medina, ao professor Luiz Moura, ao professor Hélio, o Renato, o professor Lúcio e todos vocês aqui pelo convite de estar conversando um pouquinho sobre lúpus. Eu acho esse tema muito importante. E acho que é muito importante porque eu gosto de falar assim, quem nunca se apaixonou pelo lúpus na clínica médica, pelo menos teve o lúpus como amante, né? Então, todo mundo sempre olha o lúpus como aquele protótipo da clínica médica, né? Aquilo que a gente tem que pensar em relação a ele. Então, eu conversei um pouquinho com o Renato, a gente vai focar um pouquinho sobre algumas atualizações no tratamento, mais especificamente da nefrite. A gente vai contar um pouquinho dessa história para a gente entender onde que a gente está e onde que a gente planeja chegar. E eu acho que, eu vou repetir de novo, mas eu acho que a gente está aprendendo muito com a nefrologia, mas muito mesmo. Muitas das terapêuticas que a gente tem introduzido aqui, a gente tem transpassado ou translocado ou estudado mais graças ao conhecimento da nefrologia de muitos anos. Eu dei essa aula para a nefrologista de outro grupo e falou assim, olha, o que você está contando que vocês estão fazendo aqui é o que a gente fazia no transplante há 10, 15 anos atrás, né? Então, a gente tem que reconhecer isso também, que isso é um conhecimento. Mas eu acho que para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho ao passado, como que era o tratamento da doença no passado, para a gente entender um pouquinho sobre como que a gente está pensando sobre o tratamento da doença no futuro. E o tratamento da doença passa pela biópsia renal, né? Quando a gente fala isso, né? Então, a gente pensar nas classes histológicas renais, né? Só para a gente pensar. Quando a gente fala da histologia renal, da biópsia renal, a classificação da nefrite lúpica, a gente está falando da classe 1, que é a mesangial mínima, classe 2, que é a mesangial proliferativa, classe 3 e 4, que são as proliferativas focais e difusa, classe 5, que é a membranosa, que pode estar associada à classe 5, e a classe 6, que é a classe esclerosante com mais de 90% dos glomérulos, e o padrão clássico, que é o padrão full house, né, com depósito de IgG, IgM, IgA, C1q, C3 e C4 na imunofluorescência. Só que a gente tem que lembrar que a biópsia ela é muito importante, realmente. Ela é específica, ela é precoce, ela fornece sinais de atividade, dano para a gente relacionados à doença, mas eventualmente ela tem possíveis riscos, nem sempre é acessível para muitos centros do Brasil, infelizmente. A gente está num serviço que acho que é o único país que a gente tem o resultado da biópsia no mesmo dia com o professor Luiz Moura, e além de ter o resultado da biópsia no mesmo dia, a gente consegue discutir com ele essa biópsia no mesmo dia ou no dia seguinte, né, para entender um pouquinho melhor. O resultado pode ser demorado em alguns centros, mas será que ela é útil também para monitorização? E a gente vai tentar trazer um pouquinho sobre isso também. Esse é o consenso americano do tratamento da nefrite lúpica classes 3 e 4 associado à classe 5 do ano de 2012, para a gente ver como as coisas foram evoluindo. Então, no tratamento inicial de indução, a gente tinha pulso de corticóide de 500 a 1 grama por 3 dias e prednisona de meio miligrama a 1 miligrama por quilo, diminuindo gradualmente. E a gente poderia iniciar o tratamento com a ciclofosfamida 500 miligramas a cada 2 semanas por 3 meses, seguido por uma terapia de manutenção com azomicronolato, que é o esquema que a gente chama de Eurolupus, ou Eurotrial, ou outro esquema que a gente chamava que é a alta dose da ciclofosfamida, que é o clássico NIH, de 0,5 a 1 grama por metro quadrado de superfície corpórea mensal por 6 meses. Ou a gente poderia iniciar, eventualmente, para esse paciente, um microfenolato, 2 a 3 gramas dia,
né, como dose alfa de indução durante 6 meses, e se o paciente tivesse melhor, eu passaria para manutenção com micofenolato ou azatioprina. A gente vai discutir um pouquinho de como é feita essa escolha por um ou pelo outro também. Se o paciente não melhorasse e tivesse usado ciclofosfamida, eu trocaria para o micofenolato. Se não usasse o micofenolato, eu trocaria para a ciclofosfamida. Melhorando, eu passaria para a terapia de manutenção, e se o paciente não melhorasse, eu poderia usar ou rituximab ou um inibidor de calcineurina associado a corticoide. E sempre que o paciente tivesse uma recidiva, eu faria novamente uma pulsoterapia de corticoide nesse período de maior flare de recidiva renal. Mas vamos pensar um pouquinho o que o McFly falou para o professor Brown lá, né? Precisamos levá-lo de volta para o futuro, né? Será que se a gente tivesse muitas outras escolhas do futuro, a gente continuaria agindo da mesma maneira ou a gente pensaria de forma diferente? Vamos tentar ser um pouquinho disruptivo do ponto de vista principalmente da reumatologia, eu acho, né? Isso já é uma coisa muito incorporada dentro da nefrologia, mas eu acho que é o que a gente tem tentado trazer cada vez mais para dentro da reumatologia. O professor Luiz Moura, acho que é uma grande testemunha do que a gente tem tentado convencer os reumatologistas e os residentes também da nefrologia também, né? Então, se a gente olhar a classe histológica, a classificação histológica renal, a gente pode olhar muito além disso, né? A gente pode olhar os índices de atividade, os índices de cronicidade, que eles podem ser classificados e graduados em relação a essa gravidade, e a gente pode olhar o compartimento túbulo-intersticial de uma outra maneira. O professor Medina deu um exemplo agora de uma nefrite túbulo-intersticial que respondeu muito rapidamente com o corticoide. E muitas vezes esse compartimento ele não está incluído lá nas classes histológicas, a gente está classificando praticamente só o compartimento glomerular. E tem muitos outros achados não incluídos, né, como a podostopatia do lúpus, a glomerulopatia colapsante, e as lesões vasculares também, que são cada vez mais frequentes e descritas na biópsia, que a gente tem olhado com muito mais cuidado. Então, antigamente, quando eu era residente, falava assim, o que veio a biópsia? Veio classe 3, veio classe 4, veio classe 2, e a gente ia lá. Hoje a gente pergunta assim, o que veio na biópsia? Se o residente falar classe 3 ou classe 4, eu falo assim, não é isso que eu quero saber o que veio descrito na biópsia, a gente entender os fatores prognósticos que estão incluídos naquela análise. A gente vê uma radiografia de tórax e a gente analisa, a gente vê uma ressonância de coluna, a gente analisa. Por que a gente não pode olhar com outros olhos? E não é porque a gente não pode, porque a gente não deve olhar com outros olhos, sempre, né? Um achado tão rico que é uma biópsia renal. E aí, a gente está começando a olhar muito além dessa classificação da nefrite lúpica, né? A gente está começando a olhar esses compartimentos e alguns estudos já mostraram muito bem isso. Por exemplo, o compartimento túbulo-intersticial já está bem descrito que a infiltração intersticial, atrofia tubular e fibrose intersticial são fatores de risco independentes para o prognóstico do paciente. Há uma correlação entre atividade glomerular e inflamação de células inflamatórias intersticiais, há uma correlação entre lesões glomerulares crônicas, atrofia tubular e fibrose intersticial. E os achados sugerem que as lesões intersticiais podem ser consequência, muitas vezes, até de uma própria lesão glomerular. O que veio primeiro para esse paciente? Esse é um estudo interessante que foi publicado em 2018, que ele avaliou ele avaliou também o compartimento túbulo-intersticial associado ao compartimento glomerular do paciente. Foram 301 biópsias iniciais repetidas em 94 pacientes, com desfechos clínicos entre 98 e 2014, e ele viu aquilo que a gente já sabe, né? Aqueles pacientes com componente proliferativo, classe 4, têm pior prognóstico renal. Mas ele foi avaliar o grau de inflamação intersticial, e quanto maior esse grau de inflamação intersticial, pior o prognóstico renal desse paciente também em relação à sobrevida renal, né, desse paciente também ao longo do tempo. E como foi avaliado o IFTA, né, que é o índice de fibrose intersticial e atrofia tubular, quanto maior esse índice também, pior era o prognóstico desse paciente. Mas note que mesmo aquele paciente que já tinha um grau pequeno de IFTA, ele já tinha um pior prognóstico renal também. Então, esses dois índices eles foram estabelecidos também como associados a pior prognóstico renal. E eles fizeram um estudo, dentro desse estudo, eles fizeram uma espécie de algoritmo, né, de modelo matemático, e viram que aqueles pacientes que tinham IFTA maior que 50% já tinham mais de 50% de chance de evoluir para doença renal crônica e terapia substitutiva renal, com alta taxa de mortalidade. E quanto maior a inflamação intersticial desse paciente, relacionado ao IFTA, pior o desfecho renal e pior a mortalidade desses pacientes também. Se a gente sair do compartimento glomerular e compartimento túbulo-intersticial, a gente entender também esse compartimento vascular, a gente não pode desprezar isso, ele pode ter várias associações relacionadas à glomerulopatia do lúpus, seja ela microangiopatia trombótica, crônica ou aguda, a vasculopatia do lúpus, né, que são lesões necrosantes não inflamatórias com depósitos imunovariáveis, ou mesmo a vasculite lúpica, que é muito rara,
né, mas que é uma vasculite necrosante, inflamatória, com infiltração da parede transmural do vaso. A gente pegou recente na enfermaria, eu acho que vocês viram, acho que uma paciente com Sjögren que tinha uma arterite na biópsia. O professor Luiz Moura viu recentemente também, o que não é incomum. E nessa paciente, o componente vascular era muito maior do que qualquer compartimento glomerular. E o que a gente sabe, né? Que a nefropatia da SAF, a própria microangiopatia trombótica, seja ela por estenose ou trombose de artéria renal, pelas lesões glomerulares ou pelas lesões invernais, elas também estão presentes e devem ser enxergadas de maneira diferente. A nefropatia da SAF, da síndrome antifosfolípide, ela está presente na SAF, síndrome antifosfolípide primária, em até 10% dos pacientes, mas quando é relacionada ao lúpus, é descrita em até 44% dos pacientes. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu vi, ainda quando preceptor da enfermaria, a primeira microangiopatia e o quanto isso foi discutido na reunião clínica como uma coisa do que se fazer naquela época, muitos anos atrás, né? E a gente tem que lembrar sempre da nefropatia da SAF, né, aquele paciente com lúpus que tem hipertensão, uma proteinúria geralmente abaixo de 1 grama. Se o paciente tem uma nefropatia nefrótica, atentar que ele deve ter uma glomerulopatia do próprio lúpus associado, e não só a nefropatia da SAF. Uma hematúria variável, geralmente é microscópica, mas ele pode evoluir para doença renal crônica aguda também. A apresentação aguda é aquela clássica da microangiopatia trombótica, né, que a gente sabe, mas tem que lembrar das formas crônicas, que talvez sejam as mais difíceis de diagnosticar. Né? Então, aquele paciente tem hiperplasia fibrosa da íntima arterial, aspecto tubular semelhante à tireoide, aterosclerose, oclusões arteriolares ou atrofia focal cortical. E nesses casos, o diagnóstico diferencial se põe com outras situações. PTT, CHU, nefroesclerose hipertensiva, crise renal esclerodérmica e a clínica do paciente é que vai ser muito importante para esses quadros. Então, ela está presente até 40% dos pacientes com lúpus, eles têm um pior prognóstico renal. Ela pode estar presente independente da glomerulonefrite e é associada principalmente ao anticorpo anticoagulante lúpico naqueles pacientes que já têm fenômenos arteriais ou, por exemplo, levedo reticular. Mas como que a gente trata? Por que isso é importante? Bom, porque a gente olha, enxerga o prognóstico diferente, mas a gente também costuma tratar de uma maneira diferente. Né? Esse paciente tem a síndrome antifosfolípide com uma nefropatia da SAF. Não tem estudos randomizados, é uma manifestação ainda rara que precisa ser muito melhor estudado. O AS, como indicador da ECOBRA, ou seja, a gente controla bem a proteinúria desse paciente, mas a gente sempre considera anticoagulação. Esse é um estudo que foi publicado em 2019, com cerca de 97 pacientes, e ele mostrou que aqueles pacientes que anticoagularam tiveram melhor taxa de remissão completa, especialmente aqueles pacientes que eram antifosfolípide positivo. Isso não é uma unanimidade, isso é muito passível de discussão, mas se a gente pensar um paciente que teve um AVC isquêmico e tem antifosfolípide positivo, a gente vai anticoagular para prevenir recorrência, não necessariamente para melhorar o desfecho daquele AVC. Se a gente pensar um paciente com nefropatia da SAF, eu tenho que prevenir recorrência, já que ele está associado a maior risco de fenômenos arteriais. E a podostopatia, né, que cada vez a gente tem olhado mais o podócito com outros olhos, né, assim, o que será que tem nesse podócito também, né? Ele se apresenta às vezes semelhante à classe 5, mas tem uma histologia distinta, e a gente fala, né, sempre aquele paciente com síndrome nefrótica, uma biópsia renal com microscopia óptica normal, ou GES, ou um componente mesangial, com uma imunofluorescência ausente ou depósito de mesângio, para a gente tem que lembrar a microscopia eletrônica e avaliar a fusão podocitária. Mas eu falo para os residentes que o professor Luiz Moura ele consegue enxergar o que ninguém consegue enxergar, e a gente tem muita degeneração de podócito, né, vista já, e que ajuda muito a gente já na prática clínica. A gente não tem estudos clínicos randomizados, mas nesses casos a gente tem preferido utilizar os inibidores de calcineurina, provavelmente pelo seu efeito na proteinúria e possível efeito como estabilizadores do podócito também. Mas vamos pensar um pouquinho mais na biópsia renal de outros olhos, né? Então, se a gente trouxesse uma charada assim, o que é o que é? Todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum, né? Então, assim, lógico que a gente vai falar um pouquinho agora sobre rebiópsia, né? Então, tem um estudo de protocolo que está sendo feito, que está sendo orientado pela doutora Emília, pós-graduanda Daniela, a gente está ajudando também, que está avaliando a rebiópsia nos pacientes com lúpus após o tratamento. E, lógico, tem os clássicos, né? Quanto que a gente vai fazer a rebiópsia? Aquele paciente que tem uma proteinúria persistente, o pior, aumento da creatina no tratamento, sedimento ativo em pacientes com classe prévia de lúpus não proliferativo, suspeita de mudança de classe, diagnóstico diferencial com outras condições, diabetes, hipertensão, doenças infecciosas, avaliar atividade e cronicidade, complicações do próprio tratamento, como nefrite túbulo intersticial dos inibidores de calcineurina. Mas será que a rebiópsia poderia ser útil para a gente suspender a terapia de manutenção? E tem um grupo muito grande, que é um grupo de um nefrologista, não sei se ele é muito conhecido de vocês, é o Rovin, que é da Universidade do Texas, e ele
ele deu uma aula para a gente recente, a gente chamou, ele veio, foi muito bacana aqui no Congresso Paulista de Reumatologia, junto com a Ana Malvar, que é da Argentina também, estudos multicêntricos, e ele fez 2 biópsias, uma no diagnóstico e outra após a terapia de indução da nefrite lúpica proliferativa. O que ele viu? 1/3 dos pacientes com remissão clínica completa após a indução tinha alta atividade histológica. 62% dos pacientes em remissão histológica completa ainda estavam clinicamente ativos, e a cronicidade foi associada à função renal de longo prazo. Aí depois, a pergunta dele foi muito interessante, né? E que ele pegou a atividade histológica residual, se predispõe a recidiva ou não da nefrite lúpica. Então ele pegou pacientes com remissão completa há 1 ano, talvez de imunossupressora pelo menos 3 anos, fez uma segunda biópsia renal e suspendeu a terapia de manutenção gradualmente para esses pacientes. E acompanhou esses pacientes por mais 2 anos. Foram 44 pacientes incluídos e 36 pacientes completados. E ele viu que houve recidiva de nefrite lúpica em 11 pacientes. 10 deles tinham atividade histológica residual, ou seja, 90%, mais de 90% deles, né, se a gente pegar proporcionalmente, na segunda biópsia, e todos os pacientes com índice de atividade maior que 2 apresentaram recidiva. O que é um índice de atividade maior do que 2, do ponto de vista histológico renal? Então, é quase nada, né, quando a gente vê, né, pontou um pontinho aqui, um pontinho acolá, e ele encontrou que esses pacientes recidivavam. E aqueles pacientes que tinham um índice de atividade menor ou igual a 2 na biópsia, só 13% recidivavam, né? Então, uma outra maneira da gente enxergar a biópsia como talvez uma terapia de manutenção. Está sendo feito um estudo multicêntrico agora, muito maior do que esse, com N muito maior de pacientes, com biópsia e rebiópsia também dos pacientes após terapia de manutenção. Talvez a gente tenha uma resposta um pouquinho maior que isso. Mas a resposta da charada não é a biópsia, infelizmente, né? Todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum, é a letra O, né? Todos têm 2 Os, você tem um O e eu não tenho nenhum O, né? Mas podia ser muito bem a rebiópsia também, né? Para a gente pensar. Mas o que a gente faz sem biópsia, né? A gente está no centro porque a gente falou que é privilegiado mesmo. A gente tem facilidade da biópsia, a gente tem uma leitura de biópsia muito boa. E, lógico, a gente acaba usando parâmetros clínicos e laboratoriais, muitas vezes, na inferência de classe histológica para não retardar o paciente. Essa aqui foi a tese do Antônio Silaide, que é do grupo da gente aqui do Lupus, também um mestrado profissional dele, ele está validando agora isso no doutorado, e a gente fez com 2 nefrologistas, 2 reumatologistas, e viu que, na maioria das vezes, a gente erra. Tem uma baixa correlação entre aquilo que a gente acha que é e aquilo que vem na biópsia renal. Foram 80 biópsias, a gente passou questionário para 2 nefrologistas, um com experiência em lúpus, um sem experiência no sentido de ser específico para lúpus, um reumatologista que acompanha lúpus sempre, outro que não acompanha, viu que a gente erra muito. E aí depois a gente fez uma análise multivariada e fez um modelo de regressão também, e viu os principais preditores para tentar diferenciar a classe 3 e 4 da classe 5, né? E a gente viu que os principais foram anti-DNA positivo, sedimento urinário alterado e os níveis de creatinina também. A gente fez um modelo com uma curva ROC, com sensibilidade e especificidade, valor preditivo positivo e negativo, então uma sensibilidade de 87%, uma especificidade de 80%, e construiu esse modelo, que é uma calculadora, está disponível no site lá da pós-graduação da reumatologia para baixar, tanto em inglês como em português, já está em fase de publicação, mas já está praticamente aceito para ser publicado esse trabalho, que a gente coloca se o anti-DNA é positivo ou não, se a creatina, os níveis de creatinina, se o sedimento urinário é alterado ou não, e ele vai dar um nível de probabilidade de ser classe 3 ou 4 versus classe 5. A gente não conseguiu, pelo número que a gente tinha, construir para outras classes histológicas, é o que ele vai tentar fazer agora na tese de doutorado dele, aumentar bastante o N de biópsia, está juntando Recife, BH também, para ver o que a gente encontra numa coorte de validação também. Mas vamos falar sobre o que talvez seja o mais importante dessa aula, né? Que seja falar um pouquinho sobre os novos tratamentos e perspectivas da nefrite do lúpus, né? Como o professor Medina falou, né? Então, a gente tem aqui, ó, lá no final dos anos de 1800, quininas e salicilatos, o desenvolvimento da cloroquina lá na década de 50, e aí na década de 50 também o uso dos corticosteroides, né, que foi o prêmio Nobel, né, de 3 pesquisadores, que eles poderiam ganhar o penta, até o trio, o tetra, né, porque até hoje salva vidas também. Mas só no final da década de 70, começo da década de 80, que vieram os primeiros estudos com ciclofosfamida e azatioprina, depois no ano 2000, os estudos na nefrite do lúpus, né, em relação ao micronolato, e depois alguns biológicos, como rituximab, o belimumab, e agora a terapia multialvo, né, que vocês já usam há muito tempo, e outros fármacos também.
Mas desde 2010 para cá, a gente teve tanta falha de tratamento em relação a estudos do lúpus, que é de chorar, como a gente vai ver. E de chorar porque muitas vezes a gente está buscando o alvo errado, tem alguma coisa errada. Não é possível que ou a gente não sabe nada da fisiopatologia, o que não é tão improvável, né? A gente sabe que a gente precisa entender melhor a fisiopatologia da doença, uma doença heterogênea, pleomórfica, que a gente, na verdade, não está falando de uma só doença, a gente está falando de várias doenças que a gente resolveu chamar de lúpus, né? Então, vários fenótipos de doença que a gente resolveu chamar de lúpus, para a gente entender melhor. Eu vou começar falando um pouquinho, além da ciclofosfamida, além do micronolato que a gente falou, sobre os inibidores de calcineurina, né? E hoje a gente tem a ciclosporina, o tacrolimus e a voclosporina, que já é aprovada pelo FDA, mas não é aprovada ainda no Brasil. E eles são importantes porque eles têm um papel importante como diminuição da proteinúria, né, estabilização do citoesqueleto do podócito, mas atuação também direta sobre as células T também. O tacrolimus, que vocês já usam há muito tempo, né, e que a gente está tentando incorporar cada vez mais na nossa prática clínica de uma maneira talvez um pouco diferente, mas ele tem ação como diminuição da arterioleucina 2, diminuição da ativação de células T, de citocinas inflamatórias, né, e produção de imunoglobulinas e antiproteinúrico. Talvez ele tenha um pouco menos de efeitos adversos em relação à dislipidemia, hipertensão, hipertricose, hiperplasia gengival, mas também lembrar daquele paciente metabólico e com corticoide também, com aumento da glicemia. E quais foram os principais estudos? Esse é um estudo do tacrolimus em monoterapia, um dos primeiros que saiu ainda em 2016 na nefrite do lúpus, como terapia de indução, comparando 150 pacientes versus micofenolato, em que ele utilizou também uma tacrolinemia para esses pacientes trabalhar e não encontrou uma diferença de resposta completa e resposta parcial quando comparado ao micofenolato, né? Mas encontrou, né, um aumento reversível do clearance em torno de 30%, mais frequente no grupo do tacrolimus, alopecia e tremores também no grupo do tacrolimus, e herpes zoster maior um pouquinho no grupo do micofenolato. E aqui ele já usou uma dose de corticoide um pouquinho menor, né, em torno de 0,6 miligramas por quilo no início, né, já não é mais aquela dose de 1 miligrama por quilo que a gente está tão habituado a usar também. E aí veio também a ideia, né, os chineses eles publicam sempre, né, então enquanto a gente está aqui pensando em fazer o trabalho, eles estão publicando de manhã, de tarde, de noite, em revezamento 4x4, provavelmente, né? Enquanto um dorme, o outro está lá escrevendo o resumo, o outro está escrevendo o resultado, o outro está escrevendo a conclusão. E aí eles começaram a fazer a terapia multitarget, que é o que vocês já fazem há muito tempo na nefrologia, né? E aí ele comparou pacientes com nefrite lúpica classe 3, 4 e 5, né? Comparando com a ciclofosfamida numa dose de 4 miligramas dia do tacrolimus e do micofenolato 1 grama dia, encontrou uma maior taxa de remissão completa e de remissão parcial e completa quando comparados, isso principalmente para as classes 4 e para as classes 5 dos pacientes também. Mas encontrou, aí ficou um pouquinho pequeno, mas maior risco de tremor e de infecção, pneumonia nos pacientes quando comparado à ciclofosfamida. Ora, mas será que esse arsenal terapêutico não é tão importante para a gente? É muito importante, né? Tem aqueles pacientes que são muito antigos que não conseguem, muitas vezes, já ter uma dose cumulativa alta de ciclofosfamida, né? E a gente pensar. E a voclosporina, né, que foi publicado o estudo em 2020, realmente eu ia checar ontem, acabei passando, não sei se há experiência no transplante com a voclosporina também como droga, como inibidor de calcineurina já usando também. Mas é um inibidor de calcineurina derivado de uma mudança estrutural da ciclosporina, com incorporação de carbono simples, com dupla ligação, e ela parece ter uma dose-resposta constante, com potencial de eliminar a necessidade de monitorização terapêutica, sendo 4 vezes mais potente com a ciclosporina, com mecanismos de ação parecidos, né? Foram 3 os estudos pivotais, né? O estudo Aurion, o Aura L5 e o Aurora, que é o estudo fase 3, recentemente publicado, também, que foi publicado no ano passado, esse aí foi publicado inicialmente no Congresso. Então, foram pacientes com biópsia renal dentro de 6 meses, classes 3, 4 ou 5, com proteinúria acima de 1,5, se fosse classe 3 ou 4, ou se fosse classe 5 pura acima de 2. E os pacientes tinham que ter uma resposta na proteinúria abaixo de 0,5, na semana 52, um clearance não pior do que 20%, e uma dose de prednisona abaixo de 10 mg entre as semanas 44 e 52, sem necessidade de administração de drogas de resgate. E foi a terapia, mais uma vez, o que a gente tem chamado da terapia multitarget ou multi-alvo, né? Então, por isso que eu acho que cada vez mais a gente vai caminhar para a associação de terapêuticas, né? Para a associação de terapias e avaliar essa resposta. Voclosporina com micofenolato versus só micofenolato. E aqui, olha só, né?
Corticoide, a dose máxima era de 20 a 25 miligramas dia na primeira semana, baixando até 2.000 miligramas na semana 16. E o que eles encontraram? Uma resposta praticamente do dobro em relação ao micofenolato, né? Mas vamos parar para pensar. O desfecho lá era proteinúria. O que diminui muito proteinúria? Inibidor de calcineurina, né? Então, assim, parece covardia, né? Eu tenho que saber se isso vai estar associado ao desfecho mais na frente, né? Mas vamos pensar, né? Se eu estou diminuindo proteinúria, eu posso estar diminuindo também lesão renal de longo prazo. E isso viu ali também uma maior resposta renal, não só na semana 52, mas na semana 24, resposta parcial nas semanas 24 e 52, o tempo para queda de proteinúria também mais rápido também. Isso sem levar a piora da creatinina, a piora do clearance, e também sem piora da hipertensão e da hiperglicemia, e sem piora de outros eventos adversos, como relação, por exemplo, à infecção. Então, talvez tenha um papel aí da dose mais baixa do corticoide na prevenção de alguns desses efeitos, ou da associação de doses mais baixas das duas medicações. Ele já está aprovado pelo FDA para nefrite do lúpus, mas a gente não tem disponível, não sabe sequer o preço que vai vir para cá, quando vai vir, né? Mas sabe que é bem caro o custo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os biológicos no lúpus, né? Eu vou falar mais especificamente em relação à nefrite do lúpus, né? E os principais biológicos que têm sido usados, né? E quando a gente fala do lúpus, a gente ainda fala muito de terapia de célula B, né? Então, assim, linfócito B ainda como célula apresentadora de antígeno ou ainda como célula produtora de autoanticorpos, ativação do sistema complemento ainda é muito importante também. Esse foi um estudo publicado lá em 2012, eu estava acabando a pós-graduação nessa época também, tinha acabado de defender o doutorado, todo mundo tinha uma grande expectativa, então foram publicados no mesmo ano um estudo para o renal e para o não renal, esse foi o estudo renal, chama estudo lunar, que associou micofenolato com rituximab versus só o micofenolato, e não teve diferença entre os dois grupos. Mas a gente podia chamar o VAR aí para esse estudo, porque o N era pequeno, os desfechos que eles escolheram foram desfechos muito restritos, para aquela época eram os desfechos que eram escolhidos, mas se a gente chamar o VAR, talvez, se eles torcer para o nosso time, né? Tem time que ajuda, tem time que não ajuda, né? Talvez a gente tivesse um desenho de estudo completamente diferente e a gente vai mostrar que remédios que parecem ser muito piores que o rituximab tiveram desfechos positivos quando aprenderam a fazer estudos melhores em relação ao paciente com lúpus. E aí revisões sistemáticas e meta-análises mostraram que ele pode ter um benefício, sim, especialmente naqueles casos que são refratários, né? Então, por um lado, a gente está numa balança, né, que estudos observacionais e revisões temáticas mostram resultados encorajadores, mas estudos randomizados tiveram uma falha nesse desfecho primário. Mas a gente sabe de diversos casos que a gente usa aqui, e até tem estudos, eu acho que até para glomerulonefrite primária, né, membranosa, talvez, que mostram também que o rituximab deve ter um papel para esses casos também. Mas a gente ainda usa, especialmente nos refratários. E aí depois veio o belimumab, né, que é um anti-BLyS, que eu acho que vai começar a cair também cada vez mais para os nefrologistas. Eu sei que eles andam falando muito também com os nefrologistas por conta da indicação para nefrite do lúpus também. Eu resolvi trazer um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre os detalhes, mesmo que seja mais rápido. Tem um anticorpo monoclonal totalmente humano que se liga ao BLyS solúvel. O BLyS ele é um membro da família ligante do TNF, que é um fator importante na seleção e sobrevida das células B. Ele é expresso em diversas células inflamatórias e expressão e secreção por citocinas inflamatórias também. Ele se liga a 3 receptores, que é o BR3, o TAS e o BCMA, e estudos lá, ainda na fase 1, mostraram que aqueles pacientes com lúpus, né, eles têm maiores níveis de BLyS, especialmente naqueles pacientes em atividade, especialmente naqueles pacientes que são anticorpos anti-DNA positivos. Então, o belimumab é um anticorpo monoclonal que ele vai atuar impedindo a ligação do BLyS aos seus receptores e vai fazer com que a célula B, que está autorreativa, entre em apoptose, né? Esse é o racional. Esses são os estudos iniciais que não incluíram nefrite lúpica grave, né? Então, assim, os estudos iniciais foram o BLyS 52 e o BLyS 76, eles excluíram aqueles pacientes com proteinúria acima de 6, creatinina acima de 2,5, mas eles excluíram também aqueles pacientes que tinham feito pulso recente de ciclofosfamida, que tinham dose alta de corticoide, aqueles pacientes que tinham sistema nervoso central associado, né? Então, por tabela, eles excluíram a maioria das nefrites, que são essas nefrites que a gente trata aqui no nosso ambulatório, né? Aquelas nefrites realmente mais graves, seja pela dose da medicação, ou seja,
por isso. E eles encontraram um melhor desfecho no índice composto, que chama SRI-4, que está associado a SLEDAI, que é o índice de atividade de doença e parâmetros clínicos, mas na época os pacientes que melhoraram foram principalmente aqueles que tinham manifestações mucocutâneas, alterações imunológicas, com anti-DNA positivo e complemento alterado, vasculite cutânea também, e eles colocaram como cefaleia do lúpus, que isso aqui eu acho um absurdo até hoje, né, porque eles classificaram 50 pacientes como tendo cefaleia do lúpus, o que não é muito real. Qualquer cefaleia melhora com corticoide se a gente for no pronto-socorro, né? E eles colocaram isso aí, que na época foi muito ponto de discussão. No renal, na época, não teve, mas lembrando que foram poucos pacientes incluídos, mas eles fizeram uma análise pós-hoc que sugeria que poderia ter uma melhora em alguns desfechos renais, incluindo proteinúria. E aí eles fizeram outro estudo que chamou BLIS-LN, que foi o belimumab associado ao micofenolato ou belimumab associado à terapia Eurolupus, né? Então você tinha um grupo micofenolato ou Eurolupus versus belimumab associado a uma dessas terapias. Os pacientes eles foram randomizados de acordo com a raça, de acordo com a terapia. Um número muito maior de pacientes foi incluído no grupo do micofenolato do que no grupo do Eurolupus, muito pelos centros que incluíram os pacientes também. E esses pacientes foram acompanhados até a semana 104. Na dose do belimumab endovenoso de 10 mg por quilo 0,2 e 4 semanas, e depois a cada 8 semanas. Então, quando a gente pega os critérios de inclusão, é importante para a gente entender, foram nefrites lúpicas classe 3, 4 ou 5, né? Eles tinham que ter uma biópsia renal mostrando atividade histológica, não podiam ter atividade crônica, mas eles não podiam ser aqueles pacientes que falhassem aos 2 esquemas previamente. Não podiam ter sistema nervoso central grave também, história de neoplasia, infecções graves também, e não podiam ter um clearance de creatinina abaixo de 30 também. E uma coisa muito importante, história de comportamento suicida, né? O belimumab tem sido associado à piora da depressão e piora de e relatos de ideações suicidas também nesses pacientes com depressão mais grave e de difícil controle previamente também, né? E aí eles bolaram outro desfecho, então no meio do estudo eles colocam lá, foi publicado no New England, que eles mudaram o desfecho inicial, porque ao longo do tempo, desde o período que o estudo inicial foi desenhado, foram mudados os desfechos da doença, eles resolveram mudar o desfecho no meio do caminho, o que gera para a gente um pouco de desconfiança, né, em relação a isso, né? Então mudar o desenho do estudo no meio do caminho, então eles mudaram para um P/C abaixo de 0,7, uma taxa de filtração glomerular acima de 60 e não sem necessidade de um tratamento imunossupressor. E o que eles viram? Sim, encontraram sim uma melhor resposta na semana 104, principalmente em relação a P/C menor do que 0,7, a taxa de filtração glomerular. Mas esse, para mim, é um estudo que é do Brad Rovin também. O Brad Rovin também está no estudo inicial, que é um nefrologista, que ele faz uma análise pós-hoc dos dados iniciais desse estudo. Ele traz muitas das perguntas. Porque a gente fala assim, para quem que a gente tem que dar o belimumab? Para ninguém, como a gente dá muito pouco ainda o belimumab, ainda para os nossos pacientes, levando em consideração o custo da medicação e acesso, e ele viu que aqueles pacientes que tinham classe 5 pura ou classe 5 associada foram os piores respondedores, em relação, ou seja, eles não respondiam, quem respondia era classe 3 ou classe 4, cerca de 15% a mais de resposta. Eles viram que aqueles pacientes que utilizaram belimumab associado a ciclofosfamida também não tiveram resposta, e sim aqueles que associaram micofenolato tiveram resposta, mas lembrando que o N com ciclofosfamida é no N bem menor, então talvez tenha uma questão de poder do estudo também. E aqueles pacientes que tinham uma proteinúria nefrótica acima de 3 também foram aqueles pacientes que não responderam ao belimumab, né? E aí a gente fica com esse perfil do paciente, né? Associação como add-on therapy sempre ao micofenolato, não usar naqueles pacientes classe 5, não usar naqueles pacientes proteinúria acima de 3 e não usar associado a ciclofosfamida. O obinutuzumab é um outro anti-CD20, né, que saiu em fase 2 recente agora, que ele leva maior, ele já é usado para o linfoma e para LLC, leva uma eternização reduzida de CD20, menor dependência de toxicidade do complemento, que mostrou também no estudo fase 2 como uma droga promissora associada ao micofenolato, com bons desfechos comparado a outros estudos, mas a gente está esperando aí o fase 3 também. Bom, mas se a gente tem todos esses dados, será que está no tempo da gente se adaptar e sair um pouco só da ciclofosfamida, sair um pouco só do micofenolato, a gente pensar um pouquinho em outras terapias? Esse é o consenso já do EULAR de 2019, 2020, e isso para a gente foi um grande ganho assim, para a nefrite do lúpus, né, para o tratamento dos pacientes com nefrite lúpica. Né? O micofenolato de malfetila, a gente estava há anos na Sociedade Brasileira de Reumatologia batendo sobre isso e a gente conseguiu a incorporação da indicação de nefrite lúpica na bula do
micofenolato. E o que a gente espera é facilitar muito o acesso dos nossos pacientes ao micofenolato também, né? Isso já foi publicado no Diário Oficial da União em maio, eles tinham 6 meses para disponibilizar isso. O mês, a gente já está chegando no final de outubro, conversei com eles lá na Secretaria da Saúde, eles falaram assim, ó, pode ser que o Ministério lance mais uma portaria e peça mais um tempo para que isso se torne completamente disponível. Mas já está lá, porque isso vai facilitar muito, né? E a gente elaborou, agora não está publicado, está em fase de publicação ainda, a gente está ajustando, e a gente fez agora na Sociedade Brasileira de Reumatologia o segundo consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que a gente apresentou agora no último congresso. E uma das coisas que ficou mais claro para a gente é qual que é o alvo de tratamento para a gente, né? Qual deve ser o alvo de tratamento, né? E o alvo que a gente encontrou, baseado em... A gente fez a metodologia GRADE, uma metodologia bem interessante, baseado na opinião dos especialistas, com as recomendações. Lógico que a gente não vai apresentar tudo aí, porque fica muito extenso, mas com painéis relacionados às intervenções das diversas medicações também. E o estudo que é o Eurolupus, ele acompanhou os pacientes por 10 anos e viu que aqueles pacientes que tinham proteinúria abaixo de 0,8 em 12 meses, eles tinham melhor desfecho renal. O estudo MANTEN, que é um estudo do micofenolato, encontrou uma proteinúria menor que 0,7 em 12 meses. Um estudo das Saúdes Clínicas da USP encontrou em 7 anos uma proteinúria abaixo de 0,8. Um estudo de Fortaleza, uma proteinúria abaixo de 0,9. Ou seja, realmente parece que o alvo da proteinúria está associado a melhor desfecho renal. E aí, quando a gente fala do alvo do tratamento, a gente vê sempre a proteinúria no início do tratamento, uma preservação da função renal, melhora da função renal, uma queda da proteinúria de 25% em 3 meses, ou de 50% em 6 meses. Esses pacientes que têm essa queda de proteinúria de 25%, 50% em 3 e 6 meses são aqueles pacientes que atingem mais a proteinúria em 12 meses, e aí caracterizar com uma resposta clínica completa, abaixo de 0,8 em 12 meses, associado ao desfecho renal. Proteinúria na faixa nefrótica no período basal pode exigir mais tempo, né? Mas lembrar que se aquele paciente tiver piora clínico laboratorial em 3 meses, considerar a mudança de terapia. A hidroxicloroquina é o nosso elixir, né? Então, porque diminui a chance da atividade de doença, chance de recidiva, diminui a chance de progressão para dano, melhora a resposta a outras medicações, especialmente o micofenolato, diminui fatores de risco cardiovasculares, chance de fenômenos trombóticos, melhora a gestação e a sobrevida do paciente com lúpus também. E lógico, né, a gente informar, educar o paciente, ter um controle pressórico adequado, com o nível da ECA ou BRA, preferencialmente, avaliar os fatores de risco cardiovasculares, fotoproteção, métodos contraceptivos, vacinação e prevenção de infecções, avaliação de massa óssea e sempre dos anticorpos antifosfolípicos. E aí aquela pergunta, né, é possível usar dose mais baixa de corticoide no lúpus? Então começaram a sair alguns protocolos já mais antigos que estudaram isso. Por exemplo, esse estudo comparou o corticoide 1 mg por quilo versus corticoide 0,5 mg por quilo no início. E não mostrou diferença de resposta completa ou resposta parcial em 24 semanas nesses dois pacientes, com menor risco de infecções, particularmente de herpes zoster. Esse é um protocolo Cruzes, né, que é do pessoal da Espanha, que é interessante também, que ele usa cada vez doses menores de corticoide. Então, nas classes 3 e 4, não mais pulso de 1 grama, mas pulso de 250 a 500 miligramas de corticoide também. Ou um protocolo também que eles utilizaram de fazer a pulso de metilprednisolona, 125 miligramas EV, com a ciclofosfamida durante o protocolo do Eurolupus também. E o que eles encontraram? Aqui não é um estudo randomizado, controlado, mas eles compararam com o coorte histórico, né, que fazia o tratamento tradicional de corticoide. Os pacientes tinham maior taxa de resposta completa e menos eventos adversos utilizando menor dose de corticoide. Então, não é que a gente não vai parar de usar o corticoide, mas talvez a gente possa usar menos e, como o professor Medina comentou, talvez a gente possa usar melhor, né? Talvez a gente estivesse pesando um pouco mais a mão do que aquilo que fosse necessário. Bom, para a gente terminar, só para a gente trazer como que a gente vê hoje o tratamento inicial de indução nas nefrites classe 3, 4, associadas ou não à classe 5, né? Então, a pulso de corticoide, preferencialmente de 500 miligramas, variando de 200 a 150 por 3 dias. Lógico que isso aqui é uma intenção, lógico que a decisão é de quem está na beira do leito, a gente sempre fala isso, né? Se o paciente for muito grave, a decisão de quem está na frente é primordial, é do médico, né? Junto com o paciente. Uma dose de corticoide preferencialmente de até 0,5 miligrama por quilo, né? Preferencialmente tentando se atingir a dose de 3 a 6 meses menor que 5 miligramas, menor ou igual a 5 miligramas por dia. Na nossa realidade, a gente ainda tem como primeira escolha o micofenolato ou a ciclofosfamida, sendo NIH ou Eurolupus. Eu vou considerar a gravidade, prognósticos e fatores prognósticos de biópsia renal
para a escolha do nosso tratamento, a disponibilidade da medicação, adesão do paciente, tolerância do trato gastrointestinal, dose cumulativa de ciclofosfamida prévia, idade e fertilidade do paciente. A gente vai avaliar o alvo da proteinúria em 3, 6 e 12 meses. Se esse alvo foi alcançado ou não, se sim, a gente vai passar por uma terapia de manutenção por 3 a 5 anos, com micofenolato azatioprina. Vou levar em consideração para a escolha disponibilidade, restritivas prévias, tolerância gastrointestinal e desejo gestacional, dando uma preferência para o micofenolato se esse estiver disponível, porque tem menos risco de recidiva renal. Então, aqueles pacientes mais graves com maior risco de recidiva, a gente dá preferência para o micofenolato. Evento adverso é a impossibilidade de azatioprina ou micofenolato, o inibidor de calcineurina, seja o tacrolimus ou ciclosporina, e a leflunomida. Lembrando da toxicidade crônica dos inibidores de calcineurina, não é a nossa primeira escolha, e a leflunomida por estudos recentes, que têm saído 2 chineses, novamente, que eles compararam a leflunomida com a azatioprina, para terapia de manutenção, mostrando uma não inferioridade da azatioprina. Mas é um estudo com 300 e poucos pacientes, é aquele paciente bem bonzinho, aquele paciente que é bem amigo da gente, que não vai fazer gol contra. Então, a gente precisa estudar melhor o leflunomida, um pouco melhor. Se o paciente recidivou, vou avaliar adesão, terapia adjuvante, né, comorbidades, considerar biópsia e rebiópsia, e voltar para o tratamento inicial de indução conforme a resposta prévia. Mas vamos pensar que aquele paciente ele não respondeu ao tratamento inicial, seja micofenolato ou ciclofosfamida. E eu considero que ele teve uma boa adesão, que ele utilizou a dose adequada, que ele fez a terapia adjuvante. Então, vou reinduzir esse paciente, eu posso trocar o micofenolato pela ciclofosfamida. Mas também avaliar os alvos, se ele não pode, e aí passar para a terapia de manutenção. Se o paciente ele não pode trocar o micofenolato pela ciclofosfamida, ou se ele não alcançou o alvo com essa troca, eu posso utilizar o micofenolato e tacrolimus. Lembrando que estudos são mais orientais, taxa de filtração glomerular e evitar microangiopatia trombótica. O micofenolato associado ao belimumab vem com opções também, como a gente comentou, ou mesmo tacrolimus imunoterapia. E sempre avaliar o alvo alcançado. É mais ou menos isso que a gente tem enxergado. O que eu acho? Que a terapia multi-alvo, ela vai vir cada vez mais para cá, né? Faz mais sentido um pouquinho para a gente. Se o paciente é refratário, rituximab, né? É a nossa terapia de escolha acaba sendo o rituximab. Nas classes 5, a classe 5 é mais rara, né, no paciente com lúpus pura, né, é 10 a 20%. Tem poucos estudos. Mas a gente pode usar o micofenolato, a ciclofosfamida, a azatioprina ou mesmo o inibidor de calcineurina. A alternativa ou falha, terapia multi-alvo ou mesmo o rituximab. Bom, isso aqui é uma tabela que a gente usa como que a gente vai escolher o imunossupressor, né? Então, qual que é a gravidade do paciente, como é que é a adesão, como que essa droga está disponível. Na realidade, a gente está falando de um país de dimensões continentais. Não dá para a gente falar que o paciente precisa ser tratado de uma única maneira. É muito difícil a gente fazer isso. Levar em consideração o desejo gestacional, lactação, infertilidade e os custos da medicação também. Mas, para a gente acabar, a gente ainda está atualizando sempre, né? E aí vão sair outras drogas ainda não para nefrite lúpica, terapia anti-interferon. No lúpus, notem que foram excluídas mais uma vez em nefrite grave, mas ele já está aprovado no país, que é o anifrolumab. 2 estudos, o TULIP-1 e o TULIP-2, que mostraram melhora dos quadros cutâneos e articulares também, maior risco de herpes zoster, de infecção dos tratos respiratórios superiores. O cifalimumab, que é outro anti-interferon, ele foi excluído por questões da própria indústria farmacêutica, o rontalizumab também falhou. E outras drogas que vão aparecer, né? Drogas que atuam sobre a célula dendrítica, que é uma importante produtora de interferon, né? A gente tem que ter muita atenção. Foram publicados esse ano 2 estudos, um no lúpus eritematoso sistêmico melhorando o quadro articular e outro melhorando o quadro cutâneo, mas são nichos ainda de drogas, estudos fase 2, ou até mesmo a administração de interleucina 2 em baixas doses, né? Que foi publicado agora também, fase 2, mostrando uma melhora de alguns desfechos clínicos. Mas são muitas falhas, né, de alguns remédios, né, mas o que está agora enchendo os olhos da gente, uma terapia extremamente cara, em torno de $1 milhão a $1.500.000, acabou de ser publicado também, esse foi o relato de caso no New England, né, que é o CAR-T-cell, então, em que você coleta os leucócitos através de leucaférese do paciente, você vai introduzir um antígeno de receptor quimérico nesse leucócito, né, e vai fazer com que ele reexpandir essas células laboratorialmente, infundir no paciente que ela tem um alvo específico, esse alvo foi contra o CD19 em pacientes com lúpus refratários. Né? Então, esse foi o primeiro caso de 2020, já é muito utilizado, estudado, está na moda na oncologia, mas foram publicados agora em outubro 5 casos de pacientes com lúpus que foram curados em um período de 8 meses, né? Incluindo aqueles pacientes que tinham nefrites lúpicas classe 3, 4 ou 5,
Então, em 8 meses, os pacientes ficaram livres de remédios, ficaram sem corticoide, sem hidroxicloroquina, sem mais nada também. E isso é o que a gente acha que é o futuro, né? A gente não vai ver o lúpus mais como uma doença só, a gente vai reclassificar esses pacientes como múltiplas doenças, né? E aí a gente vai, talvez, aquilo que o Lúcio comentou, o professor Medina, talvez estabelecer alvos mais específicos para esse paciente. Obrigado, gente. Acho que era isso. Obrigado, Edgar. Brilhante apresentação. Você cobriu todas as informações que nós precisamos saber sobre o acompanhamento de paciente com lúpus sistêmico. Agora, tem uma coisa interessante no lúpus sistêmico, e por alguma razão, precisa ter, para ter atividade, precisa ter tecido renal normal. E quando o paciente tem um grau de fibrose já acentuado, tem 2,5, 3 de creatinina, né? A Emília sempre conversa comigo, precisa biopsiar. Eu falo, não adianta, Emília, eu já vi no ultrassom aqui, tem a creatinina, eu vi no ultrassom, que é um rim crônico, vou fazer biópsia, vai dar aquilo que eu já sei, que já na biópsia anterior já deu, então não preciso ficar repetindo essas biópsias. E daí, o paciente tem diálise, não tem, ninguém escuta falar assim, atividade, lúpus é sistêmico, né? Mas não tem atividade quando ele... Então já é um enigma. Então pode dar a impressão que precisa ter tecido renal normal para ele ter atividade. Aí ele vai para o transplante. Chega no transplante, aí ele tem um outro tecido renal, que não é o dele, é um tecido renal estranho. E também não tem atividade, muito difícil. Hoje diminuiu bastante o número de pacientes com lúpus que vai para transplantes, diminuiu bastante mesmo. No passado tinha mais, mas nós dificilmente tinha algum paciente que tem atividade após o transplante. Então, no começo, o raciocínio lógico é esse. Por que que, então, o ambulatório de lúpus não é junto com o ambulatório de transplante, e nós damos a mesma imunossupressão para o lúpus que nós damos para o transplante, aí não vai ter atividade. É um raciocínio muito simplório, assim. Mas tem várias outras questões envolvidas, que no tecido renal que está lá é outro. Como é que você interpreta isso? Porque muda a história dele, o fato dele virar renal crônico, depois quando ele vai para o transplante. É interessante mesmo, professor. Eu acho que tem essa questão do tecido renal, que pode ter um estímulo antigênico ali, que a gente não sabe, mas talvez também a gente esteja falando de clusters de pacientes, né? Aquele lúpus que a gente chama de lúpus sistêmico. Hoje a gente tem visto que alguns estudos têm tentado dividir por fatores genéticos de transcriptômica, de genômica ou de metabolômica, dividindo em clusters de pacientes. Um dos clusters seria aquele cluster renal, né? Talvez, aquele paciente que faz muito rim. E se o rim já foi, aí você para de fazer atividade em outros órgãos do sistema. Talvez o perfil de citocinas desse paciente seja completamente diferente, o perfil de transcriptômica desse paciente seja completamente diferente. Tem um estudo que eu não trouxe por causa do tempo, mas que ele dividiu em 4 clusters de paciente. Um paciente que era mais cutâneo, articular, que era um anti-RO, anti-LA, um paciente que era mais renal, que era anti-DNA, um paciente que era mais vascular, com antifosfolípido, e o paciente que não tinha anticorpo nenhum, que era aquele paciente que é o mais leve, o mais fácil de tratar, que é com menos dano, com menos necessidade de imunossupressor. E ele associou alguns tipos de HLA e alguns perfis de citocina. Então, talvez seja um dos motivos, né? E ele entra em diálise e não faz mais nada. Aí transplanta, a gente vê uma taxa de recidiva muito pequena, né, professor? 5 a 10% talvez, né, no transplante do lúpus, e com uma droga, terapia de imunossupressora, que na minha opinião, eu não sei por que a gente está esperando tanto tempo para usar. Porque ficou falando que foi só os chineses que usaram. Acho que, né, eu acho que para mim, eu acho que a gente vai, não para sempre, né, porque eu acho que é diferente a terapia do transplante quando a gente fala da terapia do lúpus, tem a toxicidade dos inibidores de calcineurina, então o que a gente tem pensado, será que se eu utilizar essa terapia por 6 meses a 1 ano, induzir uma remissão e depois tirar o inibidor de calcineurina, talvez deixar uma terapia só com microfenolato, esse paciente ele vai evoluir melhor? A voclosporina foi muito boa, né, assim, tacrolimus com microfenolato foi superior a ciclofosfamida, né, nesse estudo. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor qual que é o perfil dos pacientes. Talvez aquele paciente que já chegue, se chegasse para mim com uma proteinúria nefrótica classe 5 associado, do ponto de vista racional, eu pensasse já em entrar com uma... Passa para o Luiz, depois o Lúcio. Muito bem, Edgar. Obrigado pelo resumo e pela sua forma de colocar essas informações.
que é uma visão de um reumatologista já domesticado. A convivência com a nefrologia fez o Edgar essa pessoa que nós sempre perguntamos alguma coisa e solicitamos a colaboração dele. E é um trabalho conjunto. Nós, há muito tempo, temos conversado a respeito de incutir na cabeça do reumatologista um pouco de nefrologia e vice-versa, na cabeça do nefro um pouco daquilo que a reumato pensa a respeito das coisas. Mas eu acho, Edgar, que dentro do que tudo que se vê na literatura e daquilo que você apresenta, do meu ponto de vista, há vamos dizer assim, um viés nesta colocação de todos os protocolos. Não se presta muita atenção no mecanismo patogênico da lesão renal. Essa divisão em classes, ela engessou o raciocínio. De certa maneira, se nós formos lá para 1974, só existiam basicamente 3 classes. Ou era proliferativa, ou era membranosa, ou não tinha nada. E era basicamente isso que existia. A classificação mais moderna meio que volta a esse princípio. Mas, efetivamente, se nós considerarmos classe 1, 2, 3 e 4, elas são de agressão do compartimento endotelial. São essencialmente lesões que pegam a região endotelial. E mesanjo por tabela, porque entre endotélio e mesanjo não tem membrana basal. Mas há uma diferença nesse comprometimento endotelial se eu pego mais mesanjo ou se eu pego menos mesanjo. O mesanjo tem um papel clareador em vários aspectos. Se eu pego mais um compartimento endotelial livre da alça capilar, eu tenho um componente mais proliferativo. Mas isso também não é verdade, porque eu tenho grupos que fazem enorme quantidade de depósitos subendoteliais, como o ILUP, e tem pouquíssima inflamação intracapilar. Isso talvez tenha a ver com o tipo de autoanticorpo. Quando eu misturo classe 5 com tudo isso, eu estou misturando outro mecanismo patogênico. Estou misturando uma lesão que tem um imunocomplexo pequeno, de carga elétrica positiva, que passa a alça capilar e vai para a região subepitelial. Isso é completamente diferente de ter um imunocomplexo que gruda na região subendo ou mesangial. Então, quando eu coloco classe 5 na jogada, eu estou misturando o mecanismo patogênico e não estou clareando a minha visão. Então, talvez o que ingesse o raciocínio é, primeiro, colocar na classe, olhar só o diagnóstico da classe, depois eu olho o índice de atividade e cronicidade, e aquilo que você disse no princípio, eu não leio o relatório e eu não olho, mais do que ler o relatório, eu não olho a biópsia. E eu não digo se esse componente endocapilar, por exemplo, é constituído mais por neutrófilo ou estiócito. Deve ter diferença. Se eu tenho monócito e estiócito na jogada, é diferente da inflamação que só tem neutrófilo. E, portanto, eles entram na classe 4, são pensados como classe 4, mas tem fisiopatologia completamente diferente. Então, talvez a jogada diferente aqui fora da caixa seja olhar para essas biópsias com viés fisiopatológico e ver o que aconteceu com eles dentro dessas estratégias terapêuticas. Talvez isso melhore aquela forma que eu disse. Se você começa a pensar um pouco mais como uma tendência nefrológica e valorizar a alteração renal e menos reumatologicamente, que é mais condescendente com a doença, nós vamos acabar com aquela divisão clássica que os nefrologistas dizem que os reumatologistas só mandam lúpus para a gente quando está muito ruim. Vou passar para o Augusto. Quando eu noto, um pouquinho. Quando é o Eugênio que fala, o Luiz é o Eugênio de plantão. Eu acho que você não explica e não faz pergunta mais para ele. Então agora é a do Lúcio. Eu queria até aproveitar o professor Luiz. Eu não conhecia esse dado que você trouxe do grupo do Texas e me chamou a atenção. E como que a gente consegue explicar? Atividade clínica, tudo bem, mas como que a gente consegue explicar uma paciente ou um paciente que não tem sinal de atividade sorológica, complemento normal anti-DNA negativo, e está cheio de atividade renal? De onde vem isso? Qual é o mecanismo para explicar que o rim continue sendo consumido se não tem nenhum sinal de atividade sorológica? Eu acho que são outros mecanismos. Esse aí eu acho que vem a membranosa, vem o podócito, né, também para a gente pensar, né? E talvez não seja a lesão endotelial mesmo, que o professor Luiz comentou mesmo.
Então, são outros mecanismos, né? Então, acho que a gente tem que ir um pouco mais a fundo e não tratar os diferentes como iguais, né? Começar a tratar tratar as diferentes na medida da sua desigualdade, né? Os desiguais na medida da sua desigualdade, né? Então, tentar entender mais esses mecanismos vai fazer com que a gente entenda melhor uma terapia mais personalizada, uma terapia mais alta. O que está acontecendo ali? Que tipo de célula está entrando? Que tipo de citocina? E é o que falta nos trabalhos, né? Então, os trabalhos, eles classificam em classes histológicas, associam sempre os mesmos desfechos, proteinúria, ou sedimento urinário, ou taxa de filtração, que são desfechos clínicos relevantes, obviamente, mas que não necessariamente são aqueles que estão mais associados. Eu acho que é só lembrar que o que está acontecendo é a gente está confundindo resposta histológica com doença. É só isso. É o que acontece na síndrome nefrótica, é o que acontece em qualquer outra coisa. Estamos confundindo resposta do glomerular com doença. A Yasmin, o Edgar tem trabalhado junto com o Núcleo de Ensino e Pesquisa, que a Yasmin e a Mônica coordenam. Yasmin. Obrigada, doutor, pela aula. Desde o ano passado, a gente está participando de um estudo que utiliza secukinumab, né, que é um bloqueador de interleucina 17. A gente tem 4 pacientes incluídos nesse estudo. E uma pergunta que me vem assim na cabeça, acho que de muitas pessoas também, mas, por exemplo, esse estudo a gente tem um acompanhamento de 52 semanas. Em 12 semanas, a gente já vê talvez algumas respostas em alguns pacientes, embora seja um estudo randomizado, né? E a pergunta que fica esses pacientes, mesmo com essa terapia de manutenção de micofenolato, hidroxicloroquina, mais o biológico, assim que, por exemplo, o estudo finaliza, esses pacientes, eles ficariam ainda dependentes desse biológico? A gente manteria as doses reduzidas da terapia de manutenção? Até quando esses pacientes deveriam receber a terapia com biológico? Eu acho que essa pergunta é fundamental, é difícil, e é o que a gente está se perguntando para o belimumab agora, né? Quanto tempo a gente manteria o belimumab ou o omalizumab? E é interessante, eu não sei se é fase 2 ou fase 3 desse estudo do secukinumab, tem um secukinumab, que é um IL-23, que fase 2 foi bom, aí a fase 3 foi ruim, mas você vê o placebo foi bom. E aí, como é que pode? Baricitinib, que é o imunodiário, fase 2 foi bom, fase 3, placebo lá em cima também e não teve resposta. Então, a interrompida. Então, não é possível, tem alguma coisa errada, a gente tem que entender melhor o mecanismo dessa doença e os desfechos que a gente está usando. Para o belimumab, a gente não tem essa resposta e não tem a resposta para os outros. Será que a gente faria isso numa fase inicial e depois a gente tiraria a medicação? Será que a gente reduziria a dose paulatinamente ou gradativamente e tirar? Ou se a gente aumentaria o intervalo entre as doses e observaria esse paciente até um determinado momento? Isso é o que a gente faz com artrite reumatoide, que usa biológico, ou com as espondiloartrites que usam biológico, né? Então, nesses pacientes que têm uma boa resposta e que está com terapia associada, né? Um add-on therapy, né, que a gente fala, a gente vai espaçando o intervalo da medicação, seja de 2 em 2 semanas, passa a cada 3 ou a cada 4, depois a cada 6, a cada 8. Se o paciente ficar bem depois de 3 anos, atualmente a gente suspende. Mas a gente não tem essa resposta nem para outros biológicos do ponto de vista de evidência, é o que a gente acaba fazendo na prática. Então, a última pergunta, a doutora Érica, chefe da disciplina de nefrologia. Oi, Edgar, obrigada, foi ótima a sua aula. Dentro do que você comentou antes em relação à medicina personalizada, de precisão, você prevê que a gente vai interpretar esses resultados todos baseados em determinados grupos de HLA que podem justificar essa heterogeneidade das doenças? Professora, é difícil a gente responder isso hoje, mas eu acho que sim. Eu acho que isso que a gente chama hoje de lúpus, né, várias doenças numa só, a gente vai ter não necessariamente só HLA, mas outros, um perfil, uma junção desses, né, de transcriptômica, de genômica, talvez de metabolômica, mas num perfil de autoanticorpos, que é o que a gente se baseia mais hoje. Então a gente vai ter um perfil desses pacientes e eu acho que a gente vai ter esses clusters cada vez mais bem definidos. E dentro desses clusters, eu acredito que a gente vai poder diferenciar. Como as leucemias, né? A gente não tem só leucemia, a gente tem leucemia mieloide A1, B2 e 3. Eu não sei mais, tem milhões de linfomas, né? E cada um responde de uma maneira diferente. Por perfil imunogenético, por perfil imunohistoquímico ou de citometria de fluxo, consegue se diferenciar os diferentes perfis de neoplasias também. Já virar um pouco de hematologista, até a carticel, eu acho. Antes de passar a última palavra, vocês vão anunciar a reunião da semana que vem?
Então, na semana que vem, de novo, sobre glomerulopatia, o Lúcio vai falar sobre glomerulopatia pós-transplante. Vamos encerrar esse ciclo de glomerulopatias que nós fizemos 6 ou 7 apresentações sobre esse assunto. O Dr. Lúcio Requião Moura, que é professor adjunto da disciplina de nefrologia. Então, eu queria, Edgar, te agradecer assim, pela tua disponibilidade. E eu faço sempre a brincadeira com o Luiz, que é o nosso gênio de plantão, mas não é brincadeira. Eu acho também. O Luiz, nós somos colega de turma, então nós acompanhamos desde o primeiro dia de aula, né? Nós somos colega de turma desde o primeiro dia de aula. Nós moramos juntos 6 anos de graduação, depois mais os 3 anos de residência. No tempo que morar juntos, ficava só no mesmo pé. E ele é gênio mesmo, então durante o curso de graduação já precisa se percebia isso e ele mantém. Quando precisa perguntar alguma coisa para ele que responde, tem que ter todo esse respeito, essa liturgia quando chama ele para falar. Eu queria te agradecer. Eu sei quem que toma conta do Instagram do NefroEPM, e ontem colocaram uma foto do professor Luiz Moura dando aula. E aí eu escrevi, gênio, pode olhar lá, eu sei que é gênio, eu também acho. Eu falo isso várias vezes para o Resident Yamato, eu acho. Gênio é gênio. Não sei quem toma conta, mas pode mandar para ele depois, viu? Obrigado, professor, agradeço o convite. Muito obrigado. Muito obrigado.